Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor pela bondade diária dele. E hoje falar a respeito da soberania do Todo-Poderoso, trazer mais confiança, que devemos estar regozijando de alegria, porque o Criador ele é poderoso e ele está no controle de tudo. E que vocês possam discernir a palavra e ser agraciados, porque é assim que eu me sinto agraciada, e agradeço ao Criador que Ele seja glorificado ainda mais em nossas vidas, em nome de Yeshua. Eu escolhi algumas palavras de Gênesis a Apocalipse, são palavras que revelam a soberania do Criador. Eu li algumas, eu espero que dê tempo de colocá-las, que o tempo está curto, né? Então, eu vou ler aqui Daniel, capítulo 2, porque Daniel é um referencial. Isso vai ficar evidente. Daniel, no reinado de Nabucodonosor, foi um divisor de águas. E o referencial dele não se limitou somente no tempo ali que ele esteve convivendo com Nabucodonosor. Está aqui escrito na palavra do Criador, e todo aquele que discerne, todo aquele que teme, crê na palavra, crê no Salvador Yeshua, é edificado, é fortalecido. Porque Daniel, ele era jovem e ele estava ali e ele não podia sair dali, era um propósito do Criador. E ao mesmo tempo que foram colocados na vida, no caminho de Daniel propostas, Daniel preferiu não se corromper, não se misturar no sentido de fazer parte daquilo que era colocado ali como ideais, como questões de adoração. Não, ele não negou o Criador da glória, ele confiou. Mas Daniel discernia, Daniel sabia quem estava com ele. Então ele foi o referencial. Foi colocado na cova dos leões, mas nenhum dano lhe aconteceu, louvado seja o Senhor. Os amigos na fornalha ardente, nenhum dano aconteceu. Yeshua estava lá com eles, louvado seja o Senhor, glórias, aleluia. Então, eu quero passar aqui, tentar passar através do que vai ser dito aqui, essa confiança de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, e que vocês sejam edificados, amém? Então, eu vou ler aqui, capítulo 2, a partir do versos 19, que diz: Então o mistério foi revelado a Daniel de noite. Numa visão, Daniel louvou o Deus dos céus, e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então aqui, Daniel, ele tem muito do que agradecer. Revelaste-nos o sonho do rei. E a palavra, o Espírito nos permite compreender essas palavras como palavras que devem nos fortalecer. Por quê? Porque Daniel, aqui ele revela o Deus dos nossos antepassados. Daniel está confiante. Daniel sabe em quem ele crê.
E aqui está no início, capítulo 2. Tem toda uma história aí pela frente. E Daniel perseverou, mantendo a fé, mantendo o testemunho de cristão e discernindo tudo o que estava acontecendo ali ao redor dele. E hoje, para nós cristãos, devemos perseverar em quê? Devemos perseverar na confiança de que o Criador está no controle de tudo. Sem essa confiança, a tendência é que o cristão ainda não crescido na graça e no conhecimento, que não discerne a palavra do Criador, que não tem essa confiança na soberania do Pai, tende a sofrer e decair sobre questões diárias, de desafetos ou até mesmo de palavras daqueles que não estão ainda no caminho de conhecimento da palavra do Criador. Chegam até a duvidar da existência do Criador, porque ainda mais tratando-se de pessoas mais jovens, elas veem tanta coisa terrível acontecendo assim numa facilidade tremenda. Eles têm acesso a tantas informações, às vezes até dentro do seu convívio familiar. Existem situações que poderiam ser revertidas pela manifestação do agir do Todo-Poderoso e às vezes eles não veem. Então, são questões que, e também o mundo trabalha o tempo todo para manter as pessoas dispersas e automaticamente apagam-se o espírito, porque a palavra do Criador é que nos liberta, é que nos edifica, é que nos santifica, nos refina, renova nossa mente. Então tudo isso está escrito em Daniel, está em Daniel 12, que seríamos alvejados, refinados. E nos evangelhos, tá escrito em João, que é a palavra que nos santifica, está escrito em Romanos, está escrito em Gálatas, Efésios, palavras que é voltado para a questão da renovação da mente. Então, o que não nos falta é palavras edificadoras de que é através do Evangelho que se mostra o poder de Deus. E por que eu estou falando disso? Porque aqui Daniel fala, aqui ó, no verso 23, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder. Que poder? O poder do conhecimento, gente. Hoje tá muito, o engano está disseminado para tudo quanto é lado. Demonstrar poder é outras coisas que hoje em dia é dado confiança, é gritar dentro de um templo religioso, em cima de um púlpito, embora a pessoa tenha a sua vida de fé, né? São pessoas que têm sua vida de fé, mas muitas atitudes são de elevação, como está escrito lá em Filipenses. Tem que ter domínio próprio para não se elevar, né? E mostrar um poder que é como se tivesse mostrando-se um diferencial. Olha, eu tenho mais poder, eu sou mais edificado, porque eu busco mais, porque isso ou aquilo. Não, o poder está no Evangelho, o poder está na palavra do Criador. Aqui Daniel está falando desse poder. Poder de quê? Da presença do Todo-Poderoso. E de poder também, o poder de ter o Criador que revela os sonhos do rei, que estava ali orientando ele. Essa era uma garantia de que tudo lhe iria bem. Porque pare e pense, o Senhor conduz uma situação que garantiria que a vida de Daniel, mesmo com algumas situações complicadas por conta da inveja, né? Mas ele estava ciente que o Criador estava ali trabalhando para que tudo fosse bem. E nós hoje, porque eu quero ficar fazendo essa comparação. Qual é a garantia de que tudo nos irá bem, mesmo com as questões adversas? E acredite, como eu disse há pouco, a respeito dos mais jovens, seja você um referencial, seja exemplo no modo de falar, fale com palavras de amor,
de temperança, se coloque como um evangelista dentro do seu lar, mas com temperança, com amor e confiança de que o evangelho hoje, o evangelho é o poder de Deus, que se revela, e depois isso vai estar escrito lá nos evangelhos. Então não desanime diante das situações, seja no seu convívio familiar. Nós não podemos deixar a nossa família de lado. É o nosso principal ministério. E a nossa firmeza e o nosso melhor testemunho está aí, iniciando dentro do nosso convívio, né? E aqueles que o Criador nos envia. Então, eu vou ler aqui também. Deixa eu dar uma volta, vou voltar aqui um pouco em Josué. Josué capítulo 5, se vocês quiserem acompanhar, é interessante, gente. Josué capítulo 5, eu não vou ler o capítulo todo, vou ler a partir do versos 13, que fala a respeito da queda de Jericó, né? Então aqui a partir do versos 13 diz: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Vou parar um pouquinho aqui. Porque aqui Josué é interessante. A espada, você sabe que uma pessoa que está em frente, seja em revelação de sonhos, né? Dar uma espada ou visão é algo extraordinário. E a leitura aqui, a escrita, quer nos passar, assim eu creio, assim eu acredito, que é uma exortação a nós. De que lado nós estamos? José vai dar resposta lá. Mas é interessante trazer para o nosso tempo. Em que lado nós estamos? Daqueles que é a favor da palavra, do evangelho, ou dos inimigos? Você é o Daniel, que eu li agora há pouco, ou você está em cima do muro? Quem é você na vida cristã? Então é algo para a gente refletir, né? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Porque aqui, quem fez a pergunta? Para que não fique engano. Quem fez a pergunta? Eu vou ler novamente aqui, ó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe. Josué perguntou para o anjo, aqui não está falando quem é, né? Você é por nós ou por nossos inimigos? E aí ele responde: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Ou seja, a resposta é algo extraordinário, porque quem vem sobre a ordem do Todo-Poderoso está a favor da palavra do Criador, está a favor do Criador. Embora Josué foi chamado com propósito, ali entre tantos ele foi escolhido para prosseguir o caminho que Moisés estava fazendo, mas o Senhor ele não se iguala a homens. Em algum ponto, somos sujeitos à falha. E a pergunta de Josué aproximou dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Né? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava.
Outro ponto importante, a questão da reverência. Devemos ter reverência no que diz respeito à palavra do Criador. A palavra do Senhor diz, aqui está dizendo para ele tirar as sandálias, porque o lugar que ele pisa é santo. O mandamento também lá em Êxodo 20 vai falar para guardar os nossos pés, de não profanar o dia santo, que no caso estava colocando o sábado, mas devemos vigiar onde colocamos nossos pés, de contrapartida. Aqui o lugar é santo, tinha que tirar as sandálias, mas é bom vigiarmos onde colocamos os nossos pés. Por quê? O que se tornou santo? É um assunto grandioso, mas eu vou colocar resumidamente. O que se tornou santo? Pela fé, pela justificação em Yeshua, por crermos que morremos na semelhança da morte dele, como está em Romanos 6, que ressuscitamos na semelhança da ressurreição, cremos que ele ressuscitou, temos fé, cremos em todo o propósito do Pai, no sacrifício perfeito e definitivo. Não sabeis que sois santuários de Deus? O nosso corpo é santo. O nosso tem que ser santo. Tem que se tornar santo pela consciência renovada. Na consciência de que o Criador, ele nos dá o discernimento, sim. Mas ele dá discernimento a quem procura, como eu li lá em Daniel 2. E quem procura está sendo orientado pela palavra, que nos santifica. Não sabeis que irão julgar os anjos? Está escrito nos evangelhos. Então, não somos meramente corpos com necessidades físicas. Somos pessoas com espírito e uma alma que nos possibilita ter uma massa cerebral para analisar, para pensar, para conhecer o nosso Criador. Tem muita gente dispersa, chegando ao ponto de duvidar da existência do Todo-Poderoso, por conta que os 5 sentidos, eles não são explorados em favor do conhecimento do Todo-Poderoso. E uma das ferramentas, além dos atributos de toda a sua criação, é a palavra dele. Então, não se entristeçam se vocês estão levando a mensagem, se vocês estão procurando ser testemunho e parece que vocês não estão vendo resultado. Isso é obra das trevas, que quer nos cegar para que a gente não enxergue. É o Pai que revela as trevas e nele está a luz. Creia verdadeiramente que ele convence. Não vai ser como a gente quer. Por que eu estou colocando nesse assunto? Porque eu estou sentindo de colocar. Porque eu sei das dificuldades que é para ouvir uma mensagem que é libertadora. A mensagem do Evangelho que se revela o poder do Senhor para nossos tempos. Eu sei das lutas que a gente enfrenta. Porque é o poder de Deus em nós, na nossa vida. E toda a potestade que está nas regiões celestiais e que trabalha na vida daqueles que se deixam ser levados por conta da incredulidade, sim, mas já passaram conhecer o Criador através da sua criação, mas o rejeitam. Logo então, são voltados a criarem meios para justificar a sua não fé, a sua rejeição, a não crer no Criador da glória. E infelizmente muitas pessoas estão sofrendo. Vou continuar lendo, tá, gente? É muito interessante. Agora, o capítulo 6, a partir do 1, diz:
Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Ou seja, aqui já aponta a questão da obediência. Obedecer o que diz o Senhor. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará. Atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Além da obediência, zelo de fazer exatamente como o Senhor ordenara. O que representa ou representava a Arca da Aliança? Era um objeto sagrado. Além de ser um objeto sagrado, era um veículo de comunicação de Deus. Ali o sacerdote entrava, tinha todo um caminho a ser trilhado. Antes tinha a necessidade do sacrifício do cordeiro, representando o Salvador Yeshua, para expiação do pecado. Anualmente ele entrava, está escrito lá em Hebreus 8, porque havia necessidade, o povo pecava constantemente. Alguns vigiavam, por isso muitos ficaram no meio do caminho, outros conseguiram entrar na terra de Canaã, outros conseguiram conquistar essas terras, como de Jericó aqui, derrubar o muro. Por quê? Porque estavam ouvindo a palavra do Criador, ouvindo as suas ordenanças, que são perpétuas, ouvindo o que ele tinha a dizer, como se comportar, ou seja, não existia nenhum tipo de qualidade na força, na habilidade desses homens. Embora pode ser que eles tinham, mas eles não estavam confiando nisso. Eles faziam exatamente o que o Senhor estava colocando. Louvado seja o Senhor. Volto a dizer, o Senhor está tocando em mim para colocar isso. Seja quais forem as dificuldades que você estiver enfrentando dentro do seu lar, faça conforme diz a palavra do Senhor. Creia. Creia que o Salvador carregou sobre ele os pesos. Creia que ele edifica. Creia que ele encaminha, que ele intercede. Por mais dificultosa que seja a situação, creia. Ninguém pode resistir ao agir do Todo-Poderoso. Louvado seja ele. Aleluia. Oh, glória. Gente, como é maravilhoso confiar e ver a palavra se revelando. Todo o processo que o Senhor teve na vida do povo, com Moisés ou com Josué, é para nos ensinar também. Tem práticas lá que não é para a gente fazer, eram sombras. Existe um jeito correto de adorar o Criador. Existe um meio correto de cultuar ao Criador, de levar suas preces, suas orações a Ele. Ele fala, entra em teu quarto, ou seja, é algo profundo a questão da oração. Também tem vídeos que falam a respeito disso no canal. Então, o que essas mensagens, tanto de Daniel como Josué aqui, tendo a direção do Pai para derrubar um muro. E aí, se vocês continuar lendo, é interessantíssimo, porque lá
No verso 17 vai falar da mulher prostituta Raabe, que tem uma boa ação, que esconde ali os... Pois ela escondeu os espiões que enviamos. Ela teve uma boa ação, por quê? Porque ela entendeu o lado certo. Ela estava numa prática de pecado, sim. Mas a partir do momento que ela teve acesso a um caminho de vida, e vida que era de acordo, ela foi, era isso ou morrer junto com os outros, mas ela foi útil aos espiões e teve uma nova vida. Louvado seja o Senhor, né? Então eu vou continuar lendo agora. Eu vou ler aqui Levítico 17. Levítico 17, versos 22. Não, tá errado, peraí. Peraí, gente. Aqui são palavras de exortação, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Porque fala das ordenanças do Criador que são perpétuas. O que não falta é palavra, que fala que as ordenanças do Criador são perpétuas. Então, as ordenanças dele se revelam na palavra, a qual devemos dar ouvidos. De modo ainda mais claro, está nos evangelhos. Eu anotei errado. Vou ficar devendo essa passagem aqui, viu? Aqui, ó, achei. É Levítico 18, versos 4. Pratique as minhas ordenanças e obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, como eu disse, o que não falta, tanto aqui em Levítico, Deuteronômio e no Evangelho, são palavras que falam das ordenanças do Criador e que devemos seguir. Por quê? Porque são perpétuos. O que mudou? Mudou a forma de como lá na tenda o sacerdote era o único que entrava ainda amarrado pela cintura, porque se houvesse alguma falha ali nele, segundo o olhar, é claro que o que perseverou é a misericórdia do Senhor, porque falha o ser humano tem. Mas o Senhor, caso visse alguma falha, ele morreria ali e seria arrastado por aqueles que ficavam lá fora.
Ou seja, o povo não tinha acesso. O que o povo esperava do Senhor era o perdão dos pecados através daquela prática ali de oferecer o cordeiro, mas era uma representação das coisas que viriam e veio quando Caim oferece os frutos e Abel o cordeiro, também a representação, quando o Senhor pede para Abraão levar Isaac e oferecer, também é uma representação. Então, se cumpriu, louvado seja o Senhor. Hoje já temos em mãos a palavra para saber que o sacrifício foi perfeito e definitivo, conhecendo os passos de Yeshua, como que ele instruiu os discípulos, o que ele deu ao apóstolo Paulo, um ministério preciosíssimo, que é o que eu procuro deixar aqui no canal. Então devemos conhecer os evangelhos para saber como viver como adorador em espírito e em verdade, como elevar nossas orações, o culto racional, a questão da consciência, que ela não pode, nós não podemos nos acusar. Então, verificar direitinho no evangelho o que falta para a gente se adequar, amém? Isso é seguir as ordenanças do Criador. E em João 8, talvez não dê, gente, aí eu tenho que fazer outro vídeo, viu? Em João 8, diz... João 8, 36, nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Yeshua nos libertar, seremos livres. E ele falou isso daqui com toda a bagagem de ordenanças que foram dadas aqui antes dele, depois dele, e ele com o Pai no tempo, na soberania de tudo, que há uma necessidade de que ele nos liberte. Então, precisamos ter acesso a ele, viver o reino que é ele, conhecer quais foram as palavras que ele deu aos discípulos e em especial ao apóstolo Paulo. E aqui no versos 3, diz, de João 3, a partir do 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então percebe a soberania do Senhor e do Filho? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas também tem a mensagem que diz: ninguém vai ao Filho se o Pai não enviar. Então trabalhar